Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu desejo para você um dia muito abençoado. E no programa de hoje você vai ver que o desmatamento no estado de Goiás, você vai ver também que a Jéssica Olivier, agrônoma e analista da Scott Consultoria, ela vai comentar sobre o mercado do boi. Vamos mostrar a importância do cultivo do sorgo no estado de Goiás. Vamos falar do Brasil, que potencializou a compra de salmão e truta do Chile e também da China, que poderá comprar mais milho do Brasil. Vamos falar também sobre a adubação de pastagens, mesmo com os altos preços dos fertilizantes. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre desmatamento no estado de Goiás. A pesquisa Contas Econômicas Ambientais da Terra, Contabilidade Física 2000 ao ano 2020, mostra que Goiás teve uma redução de 31.168 quilômetros quadrados, ou seja, uma queda de 22% em sua vegetação nativa, ou seja, florestal e campestre, em 20 anos. Entre as unidades da federação, esse valor contabilizado é o quarto maior, perdendo apenas para os estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia. Separando por tipo de vegetação nativa, os resultados mostram que Goiás teve o terceiro maior recuo do país em 20 anos na vegetação campestre, ou seja, 22.255 quilômetros quadrados, sendo inferior apenas às reduções nos estados do Tocantins, com 26.207 quilômetros quadrados, e o Mato Grosso com 22.868 quilômetros quadrados. Essa redução corresponde à perda de 20% do estoque dessa classe, uma vez que em 2000 a área ocupada por ela era de 111.342 quilômetros quadrados, caindo agora para 89 mil quilômetros quadrados em 2020. Em Goiás, a vegetação campestre ela foi convertida principalmente em pastagem com manejo e área agrícola com relação à vegetação florestal. Goiás perdeu 8.900 quilômetros quadrados de área entre 2000 e 2020, o que representa uma redução de quase 30% no total da classe. Entre as classes estudadas, a vegetação florestal foi a segunda que obteve a maior perda em 20 anos, atrás apenas da vegetação campestre. Na comparação com as outras unidades da federação, Goiás perdeu a sétima maior área da vegetação florestal do país, da mesma forma que o ocorrido com vegetação campestre. O estoque de terra ocupado por vegetação florestal foi convertido principalmente em pastagem com manejo de área agrícola. E agora você vai ficar com o comentário de Jéssica Olivier. Ela é agrônoma e analista da Scott Consultoria e ela vai falar sobre o mercado do boi gordo. Confira. Olá a todos que nos assistem. Meu nome é Jéssica Olivier, sou engenheira agrônoma e analista de mercado da Scott Consultoria. Vou trazer as expectativas para o boi gordo para a próxima semana. Bom, ao longo da primeira semana de outubro, nós vimos o mercado virando, temos valorizações no preço pago pela arroba na Praça Paulista. Ao longo dessa primeira semana de outubro, o aumento foi de R$ 5,00 por arroba de boi gordo e de R$ 1,00 por arroba de novilha gorda. Então, a dificuldade das indústrias frigoríficas em encontrar animais terminados, em bovinos terminados, aumentou e aí levou a esses aumentos no preço pago pela arroba. Outras praças também seguiram esse mesmo movimento visto na Praça Paulista e também tiveram aumentos nos preços pagos pela arroba de boi, vaca e novilhas gordos. Bom, a expectativa é que o consumo de carne bovina dê uma melhorada, assim como foi ao longo dessa primeira semana de outubro. Isso pode levar a uma firmeza nas cotações da arroba de boi, vaca e novilha gordos.
A exportação também está em bons patamares. Setembro foi um mês muito bom para a exportação de carne bovina e agora em outubro essa exportação deve continuar na mesma toada, talvez um pouquinho mais para trás, caso a China tire o pé das compras devido ao Ano Novo Chinês vir um pouquinho mais cedo, em janeiro de 2023, como costumariamente era em fevereiro, geralmente essa comemoração chinesa. Então isso deve trazer um pouco de pé no freio aí por parte das compras chinesas ao longo de outubro. O que a gente tem visto também é o cenário entre o preço pago pela arroba do mercado interno e pela arroba para o mercado exportador, aquele famoso boi China. Essa janela tem se estreitado, esses preços têm ficado um pouco mais próximos. Hoje nós vemos as negociações do boi China em R$ 290 por arroba na Praça Paulista. Então, esse cenário deve continuar até que os animais do segundo giro de confinamento apareçam e aumente talvez esse spread entre boi mercado interno e boi mercado externo. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima. E agora vamos comentar sobre o cultivo do sorgo aqui no estado de Goiás. Goiás é o maior produtor de sorgo do país. Na safra 2022, espera-se que o estado produza 1 milhão de toneladas do grão, o que representa 37,7% do total produzido no país. Ou seja, no Brasil vão produzir 2 milhões e 700 mil toneladas. Apesar da representatividade nacional, estima-se uma queda de 7,6%, ou seja, 83.700 toneladas na produção da cultura aqui no estado. 1 milhão de toneladas em 2022 contra 1 milhão e 100 mil toneladas em 2021. Essa redução da produção da cultura, ela está relacionada com a redução de 0,6% na área plantada em 2022. Foram 346.500 hectares contra 348.400 hectares em 2021 e com redução de 7% no rendimento médio na atual safra, ou seja, 2.900 quilos por hectare, frente a 2021, quando nós colhemos 3.200 quilos por hectare. O levantamento sistemático da produção agrícola, ou seja, o LSPA, ele fornece informações estatísticas sobre o plantio, colheita, produção e rendimento médio de forma sistemática para os principais produtores das lavouras permanentes e temporárias. É uma pesquisa de previsão e acompanhamento das variáveis área e rendimento médio de 25 importantes produtos agrícolas, desde a fase de intenção de plantio até o final da colheita de cada cultura investigada dentro do ano civil corrente e prognóstico da safra subsequente. E agora vamos falar de um tema altamente importante. Em análise do primeiro semestre de 2022, o Brasil potencializou a compra de salmão e truta do Chile. Embarques totalizaram 478 milhões de dólares, um crescimento de 29,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Pelo menos é o que aponta o ProChile Brasil. De acordo com o diretor comercial do ProChile aqui no Brasil, Hugo Corrales, com a abertura dos mercados após a pandemia de Covid-19, as exportações de salmão voltaram aos níveis pré-pandemia. Essa constatação da alta é sustentada pela demanda de salmão chileno pelos nossos principais mercados, como Brasil, Japão, Estados Unidos. E isso está atrelada à tendência mundial de consumir proteínas saudáveis e de qualidade. O salmão chileno se destaca fundamentalmente por essas características que atraem a confiança do consumidor brasileiro, que está atrelada à manutenção da boa relação comercial entre os dois países. Essa confiabilidade e credibilidade que é oferecida pelo Chile
ao maior consumidor brasileiro, faz do salmão chileno o seu preferido para compor as refeições. O ProChile Brasil é uma instituição do Ministério das Relações Exteriores do Chile, com base em estatísticas oficiais de comércio exterior. E agora vamos comentar sobre a safra 2022-2023. A produção brasileira de grãos pode atingir 312,4 milhões de toneladas na safra 2022-2023. Se confirmado, o volume supera em 41 milhões e 500 mil toneladas o recorde obtido na temporada recentemente finalizada, quando foram colhidas 270,9 milhões de toneladas. Dados da Conab apontam que a área destinada para o plantio apresenta um crescimento de 2,9% em relação ao ciclo 21-22, sendo estimada em 76,6 milhões de hectares. Vale ressaltar que no Brasil, considerando a sua vasta extensão territorial, existe o cultivo de 3 safras em períodos distintos. Assim, para todas as culturas, são utilizados aproximadamente 52,6 milhões de hectares. E dentre os produtos, o destaque para a soja e milho, que juntos devem registrar uma produção de 279,3 milhões de toneladas. Já no caso da soja, os agricultores brasileiros devem destinar uma área de quase 43 milhões de hectares, um crescimento de 3,4% se comparada com a safra passada. A semeadura do grão ocorre dentro da janela nos principais estados produtores e chega a 4,6% da área, com o maior índice registrado lá no Paraná, com 9%, seguido do Mato Grosso com 8,9% e Mato Grosso do Sul com 6%. Com o avanço da área, a estimativa da Conab para a produção da oleaginosa é de 152,4 milhões de toneladas. E depois do intervalo, nós vamos falar da China, que poderá comprar mais milho do Brasil. Vamos falar também sobre a adubação de pastagens, mesmo com os altos preços dos fertilizantes. Nós voltamos já, é um minuto só. No Jornal do Meio-Dia desta quarta, vamos falar mais da mudança de empresa na distribuição de energia elétrica e, principalmente, como ficam os direitos dos consumidores. E a nossa reportagem foi até o Hemocentro, lembrando que uma única doação pode salvar a vida de 4 pessoas. Participe com a gente, 985 19 7000. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um.
Domingo às 9 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui na TV Serra Dourada com o maior realizador de sonhos do Brasil, Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. Real Cap, a marca da sorte. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação, eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Diversão, belos lances, golaços e muita informação. Eu tô curioso, hein? Vamos curtir junto? Tem SBT Esportes. Na tela do SBT. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928-4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar da China. A China ela poderá comprar mais milho do Brasil. Saiu agora um relatório, e de acordo com esse relatório da Rede Global de Informações Agrícolas, do Serviço Agrícola Estrangeiro, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, espera-se que a China diminua significativamente as importações de milho dos Estados Unidos durante o ano de comercialização 2022-2023, voltando-se para o Brasil como seu principal fornecedor. O relatório observou que o Brasil supostamente poderá exportar milho para a China antes do final do ano, antes do cronograma planejado anteriormente de meados de 2023, já que o governo chinês concordou em renunciar temporariamente a uma cláusula-chave no protocolo fitossanitário reassinado em maio deste ano. A China atualmente detém contratos para 3,4 milhões de toneladas de milho dos Estados Unidos para entrega em 2022-2023, 70% a menos que no mesmo período do ano passado. O relatório disse que a mudança da China em direção ao Brasil para a maior parte do seu milho se deve aos atuais preços do milho nos Estados Unidos e também à assinatura do protocolo fitossanitário. Os projetos do USDA totalizam as importações de milho da China, agora 2022-2023, em 18 milhões de toneladas, bem abaixo dos 23 milhões de toneladas do ano passado. E agora eu vou conversar com Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ele é um especialista, vamos dizer assim, na pecuária de corte, em pastagens, e vem fazendo um belo de um trabalho aqui no nosso país, não é só em Goiás, não, em vários estados aí o Carlos tem atendido e tem feito um trabalho bom, e sempre está aqui com a gente. E nós vamos falar hoje de um tema altamente interessante. As chuvas, basicamente, já estão começando a cair, já tem pasto aí saindo. Mas e aquela velha história? Vale a pena adubar, vamos jogar um calcário, vamos colocar um gesso ou vamos largar do jeito que está? Carlos Eduardo, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, muito bom dia e vamos bater um papo legal hoje, né? Tudo bem? Tudo jóia, Toninho. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um papo muito interessante, né? Até porque a gente sempre falou, né, a questão de adubação de pastagens, a sua viabilidade. Isso em épocas mais fáceis, em épocas mais propícias, onde os preços dos insumos não eram tão elevados e o risco da instabilidade da arroba produzida aí no país e sendo vendida em preços, às vezes, não tão agradáveis ao pecuarista. Então, ele é um tema recorrente, porém atualíssimo, porque, no fundo, espera-se com que haja evolução dentro da pecuária e ela parte, obviamente, de um manejo de pastagem muito bem feito, de forma muito estratégica
e, obviamente, buscando aí a questão do resultado em si econômico, que é o que o pecuarista deseja, né? Bom, Carlos, a gente já vem falando há muito tempo nessa tônica, nesse tema, e muita gente fala, não, mas fica caro demais. Realmente não fica barato, e principalmente na época atual, agora, com essa confusão da Rússia com a Ucrânia, enfim. Mas ainda é compensador, porque você pode aumentar a lotação, você pode diminuir, inclusive, a idade do abate dos animais, porque você tem uma comida de alta qualidade, que é o capim, e boi come folha, e folha é fundamental para o desenvolvimento tanto do leite quanto do corte, enfim. A gente pensa que fica caro, mas quando a gente coloca no papel e vê os resultados lá no final do processo, a gente vê que compensou, né? Assim, Toninho, e assim, as coisas elas precisam partir da premissa do planejamento. Eu acredito que quando você assume um risco desse, que é você, obviamente, intensificar uma área, você precisa planejar o negócio para que esse risco seja mitigado. E a maneira que você tem que fazer isso, obviamente, é tendo ali os números dentro do seu sistema de produção. Então, quando a gente pega, por exemplo, o ano 21, 22 e compara com 22, 23, a gente ainda tinha um problema muito maior, que era o preço do bezerro na hora da compra. Então, os produtores adquiriam um bezerro ano passado de R$3.000, R$3.200, bezerros chegaram aí a R$3.500 em algumas praças. E hoje a gente está conseguindo identificar e encontrar bezerros aí a R$2.200, R$2.300, R$2.500, bezerros aí desmamados de 6 arrobas e meia, né? Então, essa relação de troca ajudou, ou seja, o custo de produção da arroba produzida, que é o desembolso que você faz com os insumos, este ano, ele obviamente, por conta dos fertilizantes, ele está mais caro, só que está sendo compensado com um ágio menor que o pecuarista tem pago dentro do processo. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo que você acabou colocando aí da questão da viabilidade, só para dar um exemplo em um pecuarista que a gente trabalha, com uma taxa de lotação em média de 4 UAs por hectare, então você entra no sistema com 2,5, finaliza com 6, e você busca ali uma produtividade em torno de 30 arrobas por hectare ano, fazendo uma recria intensiva nessas áreas, a gente consegue ter ali um custo de uma arroba vendida, já entregue para o confinador, na ordem hoje de R$260, R$270. Aí as pessoas falam, Carlos, mas e aí já está dentro do limite do que o preço da arroba está valendo hoje, que é próximo de R$270 para o boi gordo. Só que eu estou falando de entrega de um boi magro. Um boi magro hoje ele está aproximadamente em torno aí de R$10 o quilo. Ou seja, um boi aí de 12 arrobas, que vai dar 360 quilos, em torno de R$3.600, né? Que vai dar aí R$300 a arroba. Então, se você está entregando ela a 260, você consegue ter uma margem e uma produtividade. E principalmente, Toninho, que é o que eu sempre friso com os nossos clientes e com as outras pessoas que a gente tem a oportunidade de falar e de discutir sobre o tema, principalmente em regiões onde o preço da terra está caro. Então, você tem que competir com a agricultura. E a forma de você conseguir fazer isso, logicamente, é partindo aí de um ponto de premissa de produtividade que envolve a aplicação de insumos e, obviamente, sendo colhido no ponto correto, que é o que você bem falou, com relação aí ao consumo de folhas das pastagens, né? Carlos, mas eu venho observando também, é claro que o número não é grande, mas já é um número bem maior, porque a cada ano que passa, a gente observa que sempre a tecnologia, alguns pecuaristas estão implantando essa tecnologia, porque ele chegou à conclusão que é a mesma coisa, um produtor de soja ou de milho, ele planta soja, ele planta milho, a gente planta boi. E para plantar boi, você sabe que você tem que produzir X arrobas por hectare. Eu acho que a gente não pode mais trabalhar, eu coloco 3, 4, 5, 10. Não, eu tenho que trabalhar quantas arrobas por hectare você está produzindo. Esse é o número certo, porque a gente trabalha o seguinte, quantas sacas de milho você colhe por hectare, quantas sacas de soja. E quando você fala o número da soja, do milho, da quantidade de sacas, você sabe se está dando prejuízo ou não. Né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E essa questão aí de comparação, ela precisa acontecer. Porque quando a gente vê propriedades que estão disponibilizando suas terras de pecuária para agricultura, é porque o outro lado ele acaba sendo rentável. O problema é que a comparação ela é injusta.
porque dentro da agricultura se faz todo um processo de planejamento, análise de solo, viabilidade, compra dos insumos no momento correto, o plantio, tem uma adequação ali tecnológica muito bem fundamentada. E dentro da pecuária você está comparando com uma taxa de lotação de 1 UA por hectare. Não vai ter jeito de você comparar, é uma comparação injusta. Agora, quando você começa a aplicar tecnologia, e eu sempre friso, em áreas pequenas, para que se aprenda a trabalhar dentro do processo produtivo, para que depois você, pouco a pouco, vai aumentando essa sua área, e aí sim, aí você consegue ter um nível de comparação aí, zootécnico, agronômico e bem como financeiro, para conseguir, obviamente, colocar as duas atividades ali e você optar por uma delas, né? Mas eu converso com o pessoal também, Toninho, é o seguinte, a gente muitas vezes fica colocando a agricultura e a pecuária como comparação, mas talvez a conciliação das duas atividades é o que muitas vezes vai trazer o resultado para os pecuaristas, né? Então, a gente está tendo muita possibilidade de arrendamento de pastagens para áreas de agricultura, ou seja, o pecuarista está lá com a sua terra, ele arrenda uma parte para a agricultura. O que ele vai receber de arrendamento, ele pode, obviamente, alocar recursos nas outras áreas de pasto que ele tem, aumentando a produtividade do seu solo e tendo a mesma produção de arrobas dentro da sua fazenda. Ou seja, ele continua dentro da atividade pecuária, que ele manja, entende e se inclina a isso, e acaba fazendo com que a sua propriedade toda fature mais ao longo do ano. E é justamente isso, Carlos, que a gente vem... Aí, quando dá uma palestra, está numa roda de pessoas, a gente vem comentando isso. Não entrega todos os ovos na mesma cesta. Dá uma parte da sua propriedade, a outra parte você continua com a pecuária. Certo? Perfeito. Ou então, perfeito, se a sua pecuária for apta, você mesmo pode fazer a integração lavoura-pecuária, que dá um baita de um resultado fantástico. Você sabe melhor do que nós. Isso aí. E então, eu acho que cabe a nós agora, inclusive até fazer uma campanha, incentivando o produtor a enxergar que se ele plantar soja, colher essa soja, plantar um milho com capim, ele vai ter um resultado fantástico. Ele vai simplesmente produzir 3 vezes na mesma área durante um ano. Isso é muito importante, né? Muito importante. Assim, só rapidamente, Toninha, tem um case de uma fazenda que a gente assiste, onde a gente intensificou 2 áreas de 25 hectares cada uma com piatã e a outra com capim-zuri. E o planejamento o produtor compra bezerros agora, no início do período chuvoso, as áreas já estão divididas, ele rotaciona, faz a recria toda intensiva nessas áreas, e ali para abril, maio, a propriedade dele é de agricultura. Ele retira a soja, planta um capim e vai terminar estes bois com semi-confinamento ou chip, dependendo da questão da arroba lá no finalzinho do segundo... No finalzinho não, no meados do segundo semestre. Então você consegue, obviamente, conciliar as duas atividades e ter um retorno muito interessante trabalhando as duas de forma sincronizada. É isso aí. Carlos Eduardo, consultor em agropecuária em nível nacional. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez. Sempre bom estar com você aqui e esses temas são excelentes. Até a próxima oportunidade, um grande abraço. Até a próxima, um abraço a todos. Obrigado, Carlos. Valeu. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.